A história da educação infantil no Brasil. A história da educação infantil no Brasil, como em outros lugares, enfrentou inúmeros problemas, como por exemplo, o fato de que até meados do século XIX, o atendimento das crianças longe de suas mães, em instituições como creches ou em parques infantis, quase não existiam. No meio rural, onde residia a maior parte da população do país na época, famílias de fazendeiros assumiam o cuidado das inúmeras crianças órfãs ou abandonadas, geralmente frutos da exploração sexual da mulher negra e índia pelo senhor branco. Já na zona urbana, bebês abandonados pelas mães, por vezes filhos ilegítimos de moças pertencentes à família com prestígio social, eram recolhidos nas rodas de expostos. O que eram essas rodas de expostos? Era um artefato de madeira fixado ao muro ou janela do hospital, na qual era depositada a criança, sendo que ao girar o artefato, a criança era conduzida para dentro das dependências do mesmo, sem que a identidade de quem ali colocasse o bebê fosse revelada. Essa situação passa a ser modificada um pouco a partir da segunda metade do século XIX, período da abolição da escravatura no país. E assim, as pessoas passam a migrar para a zona urbana das grandes cidades, e com isso surgem condições para um certo desenvolvimento cultural e tecnológico, e para a proclamação da República como forma de governo. Todavia, antes da proclamação da República, observam-se iniciativas isoladas de proteção à infância, sendo que muitas delas estavam voltadas para o combate das altas taxas de mortalidade infantil da época, criando assim instituições de amparo a essas crianças, que eram a criação das creches, asilos e internatos, visto na época como instituições assemelhadas e destinadas a cuidar das crianças pobres, que na verdade representava apenas uma arte de varrer o problema para debaixo do tapete. O que se observa nas soluções apontadas é a presença de um discurso de medicamentação a respeito da assistência aos infantes, o qual atribui à família culpa da situação de seus filhos. Por outro lado, o projeto social da construção de uma nova nação moderna parte do ideário liberal presente no século XIX. Reunia condições para que fossem assimilados pela elite do país os preceitos educacionais do movimento das escolas novas, que ocorreu na Europa e foi trazido para o Brasil pela influência americana e europeia. O jardim de infância, um desses produtos estrangeiros, foi recebido com entusiasmo por alguns setores sociais. A ideia de jardim de infância, todavia, gerou muitos debates entre os políticos da época. Muitos a criticavam por identificá-la como as salas de asilo francesas, entendidas como locais de mera guarda das crianças. Outros a defendiam por acreditar que trariam vantagens para o desenvolvimento infantil sob a influência das escolas novistas. O cerne da polêmica era a argumentação de que, se os jardins de infância tinham objetivos de caridade e destinavam-se os mais pobres, não deveriam ser mantidos pelo poder público. Enquanto a questão era debatida, eram criados em 1875 no Rio de Janeiro e em 1877 em São Paulo os primeiros jardins de infância sob os cuidados de entidades privadas, e apenas alguns anos depois, os primeiros jardins de infância públicos, que, contudo, dirigiam seu atendimento para as crianças dos estratos sociais mais afortunados, com o desenvolvimento de uma programação pedagógica inspirada em Froebel. Na exposição pedagógica, realizada em 1885 no Rio de Janeiro, os jardins de infância foram ora confundidos com as salas de asilo francesas, ora entendidos como o início de escolaridade precoce. Eram considerados prejudiciais à unidade familiar por tirarem desde cedo a criança de seu ambiente doméstico, sendo admitidos apenas no caso de proteção aos filhos de mães trabalhadoras. Nesse momento, já aparecem algumas posições históricas em face da educação infantil que iria se arrastar até hoje, como o assistencialismo e uma educação compensatória aos desafortunados socialmente. Planejar um ambiente promotor da educação era meta considerada com dificuldade. Mas com a proclamação da República, ocorrida em 1889,
dentro de um cenário de renovação ideológica, trouxe modificações também para o entendimento de questões sociais, que continuaram a ser tratadas conforme a camada social da população atendida. Particulares fundaram em 1889 o Instituto de Proteção e Assistência à Infância. Ao lado disso, surgiu uma série de escolas infantis e jardins de infância, alguns deles criados por imigrantes europeus para o atendimento de seus filhos. A primeira escola pública infantil foi em Belo Horizonte em 1908, e no Rio de Janeiro instituiu-se em 1909 o primeiro jardim de infância municipal. A industrialização e a urbanização das cidades provocaram intensas mudanças nos comportamentos sociais e familiares. As mulheres passaram a ir para o mercado de trabalho, e os homens na lavoura, e os seus filhos são deixados nas criadeiras. Fazedoras de anjo, nome dado a essas mulheres, em consequência do alto índice de mortalidade de crianças que eram postas sob seus cuidados. Ainda no início do século XX, nas décadas de 20 e 30, o movimento operário reivindica a existência de locais para a guarda e atendimento às crianças. Alguns patrões, buscando controlar seus operários, criam as vilas operárias, creches e escolas maternais. Em 1923, houve a primeira regulamentação sobre a questão do trabalho feminino, que previa a instalação de creches e salas de amamentação durante a jornada de serviço das mulheres empregadas. Em 1922, ocorre no Rio de Janeiro o primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à Infância, que abordava os seguintes temas: a educação moral e higiênica, o aprimoramento da raça, o papel da mulher como cuidadora. Foi na década de 40 que prosperaram iniciativas governamentais na área da saúde, para a previdência e assistência. O higienismo, a filantropia e a puericultura dominaram, na época, a perspectiva da educação das crianças pequenas. O atendimento fora da família aos filhos que ainda não frequentassem o ensino primário era vinculado a questões de saúde. Entendidas como mal necessárias, as creches eram planejadas como instituições de saúde, com rotinas de triagem, lactário, pessoal auxiliar de enfermagem, preocupação com a higiene do ambiente físico. E por trás disso, buscavam-se regular todos os atos da vida, particularmente dos membros das camadas populares. Para tanto, multiplicaram-se os convênios com instituições filantrópicas, a fim de promover o aleitamento materno e combater a mortalidade infantil. No imaginário da época, a mãe continuava sendo a dona do lar, devendo limitar-se a ele. Foi na década de 60 que a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, a LDB, passa a incluir as escolas primárias para crianças com menos de 7 anos. Mas com o golpe militar, essa evolução sofre um retrocesso, pois a nova ordem continua a insistir na ideia de que as creches e pré-escolas servem apenas como equipamentos sociais para crianças carentes. Em 1970, esse pensamento começa a ser modificado, pois passa a sofrer influência de teorias educacionais elaboradas nos Estados Unidos e na Europa, que postulava que as crianças das camadas sociais mais baixas sofriam as privações culturais e eram suscitadas para explicar o fracasso escolar. As mesmas precisavam de uma educação compensatória, que, por sua vez, possibilitaria a essas crianças a superação das condições sociais a que estavam sujeitas. Mesmo sem a alteração das condições sociais geradoras daqueles problemas, essas crianças sofriam uma estimulação precoce e um preparo para a alfabetização. Ainda nos anos 70, a ida das mulheres, dessa vez de classe média, para o mercado de trabalho, culmina em um grande aumento de creches e pré-escolas. Com isso, essas novas instituições trouxeram novos valores como a defesa de um padrão educativo voltado para os aspectos cognitivos, emocionais e sociais da criança pequena. No final dos anos 70 e início dos anos 80, o movimento social de reorganização política do país
que pediam a democratização e combate às desigualdades sociais. Exigiam uma creche como um direito do trabalhador e um dever do Estado para com os cidadãos. Na década de 80, com o término do governo militar, em 1986, surge um Plano Nacional de Desenvolvimento, uma nova compreensão de que a creche não dizia respeito apenas à mulher ou à família, mas também ao Estado e às empresas. Em 1988, com a nova Constituição, a educação das creches e pré-escolas passa de fato a ser um direito das crianças e um dever do Estado a ser cumprido nos sistemas de ensino. Ainda nessa época, movimentos de grupos organizados das sociedades civis e argumentados advindos das ciências que investigam o desenvolvimento infantil acirram os debates sobre a educação das crianças de 0 a 6 anos, nas instituições coletivas como creches e pré-escolas. A Constituição brasileira faz referência aos direitos das crianças para além daqueles do âmbito familiar. O direito à educação desde o nascimento é reconhecida como direito da criança, dever do Estado. A infância é finalmente reconhecida como uma etapa de vida, com características peculiares em um período essencial no desenvolvimento do ser humano. Nos anos 90, com a promulgação do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, constitui-se um importante instrumento na construção da democracia e da cidadania, adotando uma perspectiva emancipadora que prevê a criação de conselhos com representação dos órgãos públicos e das organizações da sociedade civil. Como fomos percebendo, a educação infantil deu um grande salto no século XX. Além dos estabelecimentos destinados a essa faixa etária de 2 a 6 anos terem crescido em número de forma substancial, a educação infantil passou a ser reconhecida como parte do processo educativo, passando a ocupar o centro de diversas discussões educacionais, inclusive no que diz respeito à formação dos profissionais que irão atender essas crianças. Há pouco tempo, tivemos um grande movimento intitulado Fralda Pintada, onde as mães, parlamentares e movimentos sociais fizeram carreatas e manifestações em diversos estados do território nacional, com chocalhos e carrinhos de bebês, reivindicam a inclusão das crianças de 0 a 3 anos nas verbas do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.